Olá, uma ótima segunda-feira para vocês. Estamos começando, iniciando mais uma semana. Gratos a Deus aí por enfrentar mais uma segunda-feira. Tem gente que reclama tanto da vida e a gente está tendo a oportunidade de iniciar mais um dia, mais uma semana que está começando. E é claro, a gente fica muito feliz em estar começando também mais um programa Assunto do Dia. Nessa edição a gente vai falar sobre os cuidados com a voz. Hoje é 16 de abril, Dia Mundial da Voz, e por essa razão é que o programa de hoje tem esse objetivo de nos ajudar a cuidar bem da saúde vocal. E ainda no programa de hoje vamos conferir o que é notícia na internet sobre o tema, saber o que é mito ou verdade sobre os cuidados com a voz. Vamos abrir espaço para você na nossa enquete e a nossa prestação de serviço. A gente também vai passar as oportunidades de emprego para hoje. O programa está recheado de muita informação, a gente conta com a tua participação e vamos fazer um programa, como sempre, muito bom para a gente sair daqui entendendo cada vez mais acerca do tema que a gente está trazendo. E hoje aqui no programa, para nos ajudar em relação a esse entendimento, a gente já recebe aqui o Dr. Paulo Siebra. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço, especialista em doenças da voz, membro da unidade de voz do Hospital Memorial São José. E também já está conosco a fonoaudióloga Joyce Maeli, atuante em voz clínica e profissional. Pós-graduada em perícia e assistência técnica em fonoaudiologia. Esses dois convidados aqui vão nos ajudar a entender muito mais sobre o tema, tirar nossas dúvidas, a minha, a sua, de todo mundo que está nos acompanhando. Antes da gente iniciar a nossa conversa aqui, a gente vai acompanhar uma matéria feita pela repórter Joyce Fernanda para introduzir o nosso tema. Você assiste aí da sua casa, a gente aqui no estúdio, e daqui a pouco a gente volta a falar sobre o nosso tema principal. Quem gosta de falar ou cantar ou trabalha com a voz sabe o quanto é importante mantê-la saudável. Mas você sabe dizer quais são os sinais que o corpo dá quando há algo de errado com a nossa voz? Esses sinais e sintomas geralmente se manifestam através de um pigarro, dor, ardor, ressecamento da região oral, até a rouquidão, que é um sintoma que mais as pessoas temem. E aí, nesses casos, quando essa rouquidão ela passa por mais de 15 dias, é muito importante que se procure um médico, otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo para proceder com as devidas providências em relação a essa alteração da voz que está sendo manifestada. A fonoaudióloga nos conta que pequenos hábitos vão nos ajudar a cuidar melhor da nossa saúde vocal. A gente precisa tomar de 8 a 10 copos de líquido, água líquido por dia no mínimo, para manter o aparelho da fala, da voz, bastante lubrificado, umedecido, hidratado. Alimentação saudável, uma boa noite de sono, a saúde geral, como eu já falei, A ingestão de alimentos leves, principalmente, antes de falar em público, antes de fazer a prática no dia a dia de quem usa a voz profissionalmente, as suas performances, é importante que cuide dessa voz. Você já ouviu falar que o leite e o chocolate são ruins para a voz? Que comer maçã ajuda, pastilhas e gengibre também, e bebidas geladas fazem mal? Mas será que tudo isso é verdade? Leite e seus derivados, na verdade, eles produzem mais muco, e essa produção de muco vai ocasionar muito rapidamente o pigarro. E é por isso que não devemos ingerir alimentos, leite e seus derivados antes das performances. Não é que seja mal para a voz, sobretudo para as pessoas que vão utilizar a voz profissionalmente. Então, nesse momento, não deve recorrer a esse tipo de alimento. E sim uma maçã. A maçã não é que a maçã seja boa para a voz, mas a maçã é um adstringente. Ela funciona como uma limpeza de todo o aparelho fonador, fazendo uma limpeza, e deixando a pessoa falar e produzir a voz sem o desconforto, por exemplo, de um pigarro. Em relação às pastilhas, e o gengibre, que muitas vezes se recorre, na verdade, elas funcionam, a pastilha é somente para um alívio imediato, mas que depois vai causar um prejuízo à fonação, à prega vocal, porque vai trazer um ressecamento. E já falamos aqui que uma das condições para se falar bem é ter isso bastante lubrificado e hidratado. Na hora de procurar um especialista, seria um fono ou um otorrino? O fonoaudiólogo não deve trabalhar sem ter um laudo otorrinolaringológico, mas não quer dizer que você só possa ir ao fono com esse laudo em mãos.
Ao chegar até o fonoaudiólogo, de certa forma vai ser feita uma triagem, uma avaliação, e neste encontro já vai ser detectada a necessidade, sim, de ter um laudo para, assim, proceder e auxiliar na fonoterapia ou no processo terapêutico realizado pela fonoaudiologia. Já que estamos falando em diagnóstico e tratamento, fomos conhecer a Clínica de Fonoaudiologia da Universidade Católica de Pernambuco, que oferece atendimento com preços populares. Na clínica da Universidade Católica, funciona aqui no 4º andar do bloco C. E a clínica é uma clínica escola, porém as pessoas podem procurar de segunda a sexta, né? Nós temos um agendamento no telefone 2119-4137, 2119-4137. As pessoas que fazem esse agendamento geralmente ficam em uma lista de espera, porque nós temos uma demanda grande de pacientes, mas essa lista de espera, tão logo vai sobrando vaga, a gente já vai encaixando as pessoas. Muito boa matéria para a gente introduzir o tema e, é claro, também, não é, ficou o serviço aí da Clínica Escola para quem quiser receber um atendimento. A gente agradece a participação da repórter Joyce Fernanda, sempre que participa aqui trazendo informações importantes para a gente iniciar aqui as nossas conversas. Mas olha, a participação que a gente mais quer é a sua participação e a gente já começa trazendo a enquete para você. E o que a gente te pergunta hoje? Você conhece os cuidados necessários para manter a sua voz saudável? Essa pergunta aí a gente está fazendo para todas as pessoas que estão nos assistindo, independente de idade ou de profissão, do que você faz. A gente quer saber se você sabe cuidar da sua voz de maneira adequada. Como é que eu respondo para você, Guilherme? Olha, você liga 3424-1547 e aí fala com a nossa linha interativa direto com a produção, ou também você pode acessar a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Se você preferir falar via WhatsApp, também para mandar a tua pergunta, 99209-4819. A gente aguarda a sua participação aqui no Assunto do Dia. E vamos lá, né? Começar a falar aqui sobre o nosso tema com os nossos convidados. A voz é a principal ferramenta da comunicação humana, né? Sendo assim, a gente deve ter cuidados para preservá-la. E se engana quem pensa que apenas quem trabalha com voz, o radialista, o locutor, ou até nós jornalistas, né, que estamos aqui trabalhando também com a nossa voz, com a nossa imagem, são as pessoas que precisam cuidar da voz. Todo mundo tem que ter um cuidado necessário. Como eu falei, é uma ferramenta importantíssima, talvez a mais importante da comunicação. Deixa eu dar bom dia aqui para o Dr. Paulo Siebra. É um prazer recebê-lo aqui, doutor. A gente ficou muito feliz e eu agradeço em nome de toda a produção pela participação. Bom dia, Guilherme. Eu gostaria também de agradecer o convite da produção. Eu acho que essa semana é uma semana muito importante do ponto de vista da saúde, né? Temos aí a semana, a campanha nacional da voz, dos cuidados da voz. E durante essa semana vão acontecer várias atividades aí na cidade. É muito importante que com essa campanha nós possamos alertar a população sobre os cuidados da voz. E outro grande objetivo dessa campanha é a identificação de lesões e tumores, né, na forma mais precoce, para que eles possam ser adequadamente tratados e causem o menor prejuízo possível aos nossos pacientes. Então, tanto tumores de laringe como tumores de todo o trato aerodigestivo superior, né, garganta, boca, eles podem ser identificados acabar sendo identificados através dessa campanha. Então, é uma semana bastante importante para todos nós. E a gente fica muito feliz, né, em começar a semana trazendo esse tema aqui no Assunto do Dia. Doutora Joyce Maeli, também é um prazer recebê-la aqui. Eu agradeço a participação. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou aqui representando também a fonoaudiologia, que está engajada nessa campanha, como bem falado pelo Dr. Paulo. E ao decorrer do dia iremos falar muito sobre voz e a maneira que você pode utilizar sua voz de forma saudável. Ótimo. Vamos começar já querendo entender aqui quais são os principais problemas. O que hoje a gente tem de maior frequência em relação aos problemas da voz na população de uma maneira geral? De forma geral, a população ela vem apresentando sintomas relativos à rouquidão. Então, o que mais a gente recebe em ambiente ambulatorial ou hospitalar são pacientes com sintomas de rouquidão, de cansaço, de falhas na voz, de quebra de sonoridade, independente de ser uma voz profissional, um cantor, um ator, um jornalista, como você bem falou, ou uma população que utiliza a voz no seu dia a dia,
que, de certa forma, apresentam abusos vocais. E esse abuso, ele vai gerar uma série de sintomatologia que classifica uma disfonia, a depender da intensidade dessa disfonia. Então, o que a gente tem, de forma geral, de panorama, o primeiro aspecto que a voz demonstra que não está saudável é a rouquidão. E, a partir daí, tem uma série de medidas que nós realizamos para poder prevenir o aparecimento dessa rouquidão ou até mesmo tratar essa série de sintomas. Exatamente. Lembrando que hoje, em torno de 70% da população brasileira ela pode ser considerada como profissional da voz. Não só jornalistas e cantores, mas comerciantes, vendedores, o pessoal do telemarketing, enfim, todos aqueles que tratam diretamente com o público, eles são considerados profissionais da voz. E um acometimento, né, da voz, uma rouquidão, ela tem um impacto tanto na qualidade de vida, como na própria área profissional dessas pessoas, né? Então, por isso a importância desses cuidados com a voz. E é importante isso, né? Porque às vezes a pessoa trabalha na área da administração, mas tem uma reunião importante que vai trazer alguma informação. A gente tem os professores, tem uma série de profissionais que necessitam disso. E é claro, no nosso dia a dia também a gente precisa. Mas a gente tem visto um aumento na preocupação das pessoas com a saúde da voz. O pessoal negligencia um pouco, termina só aparecendo para fazer uma consulta, alguma coisa, quando tem um problema grave. Sim. A gente observa bastante negligência, o pessoal não costuma procurar os profissionais da saúde no momento adequado. Existe um trabalho americano que mostra que os pacientes eles só costumam procurar o profissional em torno de 60 dias após a rouquidão, né? Isso quando você não é, lógico, que depende da voz como cantor, mas os demais profissionais costumam atrasar bastante. E isso pode ter impacto tanto no tratamento, né, da causa, como caso isso seja o motivo dessa rouquidão, seja um tumor da via aérea, um tumor da corda vocal, isso também vai ter um impacto no resultado final desse tratamento. Vai ter nós iríamos tratar uma lesão mais avançada que vai requerer uma maior mutilação, né, digamos assim, do paciente, um maior prejuízo para o organismo. Interessante, doutora Joyce, é que se a gente enxerga uma mancha na nossa pele, ou se a gente tem algum problema que está impedindo a nossa visão, uma queda de cabelo, problemas aí dos mais diversos, é comum que a pessoa vá logo ao médico querer saber o que é. Mas com a voz parece que a gente tem uma paciênciazinha a mais, né, que não é muito boa, né? Sim, isso é bem relativo. Como bem falado pelo doutor, quando é um profissional da voz, se preocupe imediatamente com aquilo, porque vai alterar a performance, porque vai sobrecarregar a comunicação de alguma forma, trazer resultados negativos. Então, uma pessoa que precisa da voz com aspectos de oratória, por exemplo, qualquer alteração nesse processo ele já procura, já fica preocupado. Agora, quando a gente pensa na população de forma geral, isso não acontece. Então, à medida que a sintomatologia ela vai se agravando, isso vai trazer um prognóstico não tão legal quanto que a gente esperava. Então, se você chega para a gente com sintomas iniciais, por exemplo, de uma lesão organofuncional, por exemplo, nódulo, então, à medida que você vai utilizando a voz de forma errada, aparece uma disfonia orgânica e que vai gerar um prejuízo funcional na sua voz. Então, se você procura um profissional primeiro, aquela sobrecarga no seu aparelho fonatório, ela vai sendo dissipada. Então, se você continua utilizando a voz de forma errada, mesmo não sabendo que tem essa lesão, você continua machucando aquele possível calo e isso traz uma qualidade vocal mais negativa, uma voz com impacto que não condiz à sua personalidade. Então, a voz ela é um instrumento importante para a comunicação humana e se você não tiver cuidado, você compromete a sua comunicação. Você não consegue passar para o telespectador, para a pessoa que está ao seu lado, o que você realmente quer dizer. Isso sim, é claro que a voz ela precisa de comandos volitivos,
do cérebro, trazendo impulsos nervosos para movimentar a prega vocal, junto com toda a dinâmica de ar que sai do pulmão, que precisa abrir a prega vocal, afastar. Mas se houver uma lesão nisso aí, porque mais da metade da população apresenta, sim, de fato, uma lesão a nível de laringe, a nível de prega vocal. Mas nem todo mundo sabe que tem. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a predisposição a se moldar. Nós conseguimos nos moldar e a nossa voz também faz isso. Mas em algumas situações, quando você precisa utilizar a sua voz de forma intensa, esses sintomas começam a aparecer. Aí é que se procura um otorrino para fazer um exame de laringe e verificar essa alteração. Então, como bem falado aqui já nessa manhã, é importante que se procure o profissional antes que esse sintoma consiga se agravar e que a gente não consiga auxiliar você a reabilitar a sua voz. Essas lesões, de que forma elas aparecem? O que causa? O que pode causar essas lesões? Essas lesões, a causa mais comum das lesões benignas é o mau uso da voz. Então, com a pessoa que não faz uma higiene vocal adequada, que usa intensamente a voz sem tomar os cuidados necessários com a alimentação, com a dieta, com o sono, as cordas vocais elas começam a causar um atrito mais intenso do que de costume e isso vai fazer com que apareçam essas lesões. Seria uma espécie de calo, assim falando. Então, nós temos vários tipos de lesões benignas, nódulo, pólipo, cisto, e a maioria delas é causada por isso. Outro aspecto importante que pode causar esse tipo de lesão também é o cigarro. Então é importante alertar que o uso do cigarro pode causar também lesões da laringe. São lesões mais perigosas, que elas podem vir a se tornar um tipo de câncer, né? Então, para você ter ideia, um paciente que fuma, ele tem 14 vezes mais chance de ter um câncer de laringe do que a população em geral. A bebida alcoólica também ela pode causar esse tipo de lesão. Então, aqueles que costumam ingerir uma quantidade grande de bebida alcoólica, eles têm 4 vezes mais chance de ter uma lesão maligna da laringe do que a população em geral. E a associação de bebida alcoólica com cigarro faz com que esse valor se eleve para 43 vezes o risco de ter uma lesão maligna de laringe. Então, todos esses cuidados são importantes para evitar esse tipo de patologia. Não sai daí que a gente tem muita informação importante para passar. O assunto do dia, eu volto daqui a pouco. Olha, o assunto do dia agora vai buscar as notícias da internet sobre o tema que estamos discutindo hoje. Como sempre, é a Tânia Silva que faz isso, dá aquela olhada lá, ela vai trazer as informações da web pra gente. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, um ótimo dia para você, uma ótima segunda-feira. Para vocês que estão nos acompanhando, a informação de hoje é do blog Guia Infantil. São 5 conselhos para cuidar da voz das crianças. Neste Dia Mundial da Voz, vamos trazer orientações para você cuidar de um instrumento tão importante. E vale lembrar que problemas na voz afetam não só os adultos, como também as crianças. Esses problemas podem ser causados por doenças na garganta, do sistema respiratório, como gripes ou asmas. Por isso é importante ter alguns hábitos para prevenir esses incômodos. É preferível evitar que seu filho fique em ambientes cheios de fumaça, também evitar mudanças bruscas de temperatura, não dar bebidas muito geladas, além de ficar atento à alimentação da criança, que deve ser rica em vitaminas. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Guilherme. Obrigado, Tânia, trazendo aí a informação dessas dicas para cuidar da saúde das crianças, não é? Vamos aproveitar que a gente está no ritmo aí, no pique de passar dicas, vamos continuar trazendo dicas agora, só que de uma maneira mais geral, não apenas para a criança, mas para todos nós. Traz aqui as dicas que a produção passou para a gente aqui, como manter a saúde da voz. Vamos passo a passo aqui. Repousar a voz. Isso aqui é importante, a gente está falando aqui para muitas vezes um público que nos acompanha no assunto do dia, que é pessoal que está na igreja, que canta em coral, ou em qualquer outro lugar, gosta até de cantar no chuveiro mesmo.
repousar a voz. Pareceu algum incômodo, algum cansaço, algo assim, é importante dar um descanso e não ficar forçando, né, doutora? Isso mesmo. Então, o repouso da voz, ele deve ser relativo à sua demanda. Então, a gente faz meio que uma associação. Se você usa a voz intensamente por 30 minutos, tenta repousar no mínimo por 30 minutos essa voz. Tá? Porque todo o trato vocal, assim como a musculatura do corpo, ela precisa de repouso quando a gente utiliza no dia a dia. Então, para você não sobrecarregar e livrar a laringe de tensões, é importante ter o repouso vocal. Ótimo. Algum comentário também, doutor? Sim. As cordas vocais, na produção da voz, elas vibram em torno de 100 a 200 vezes por segundo. Então, é importante preservar bem tanto a mucosa, a superfície de contato, né, para que essas vibrações não causem um atrito e apareçam as lesões. Então, o repouso da voz ele é importante por isso, porque você descansa aquela musculatura, descansa aquela mucosa, para que ela se recupere e você consiga fazer suas atividades diárias. É importante a gente levar em consideração, né, essa orientação, porque a gente, por exemplo, se a gente passar o dia caminhando bastante aí, a gente chega em casa, quer deitar e levantar as pernas, né, para descansar a musculatura da perna. Também seja assim com a nossa voz. Ótima orientação. Dormir bem. Rapaz, então tem ligação, o sono aí, se a pessoa está com sono com qualidade, tem a ver com a voz também? Sim. Como a doutora falou, a laringe é um órgão que ele possui tanto cartilagem como musculatura. Então é como um atleta profissional. Ele precisa ter um repouso adequado, um sono de boa qualidade para que ela consiga ter um melhor desempenho no dia a dia. Então por isso que é importante uma boa noite de sono para o dia a dia. Vamos dormir direitinho também. Alimentação saudável. A Tânia falou, inclusive, ali na dica para cuidar da voz das crianças, que era importante também a questão da alimentação. Isso serve para todo mundo, né, doutora Joyce? Sim, serve sim. Essa alimentação ela deve ser balanceada, certo? Porque há alguns alimentos que eles podem produzir o refluxo gastroesofágico e isso traz alteração, sim, a nível de mucosa. O refluxo é relatado em vários artigos como um agente causador de disfonia, dentre os variados sintomas. Então é importante que se tenham cuidados com a alimentação para que você não tenha uma sobrecarga desse aparelho e apareça a sintomatologia de disfonia, certo? Então assim, alimentos derivados de leite, como já foi falado, produz muco, café, pastilhas, sprays podem trazer alteração na voz. E isso que à medida do programa a gente vai falando, dando dicas, mas é importante que se tenha uma alimentação balanceada, tanto para a forma sistêmica do corpo, quanto para a produção vocal. Olha, a importância da alimentação está em tudo, né? Sim. A gente fala de voz, a gente fala de qualquer tema, a gente sempre se preocupa com a alimentação. Usar roupas confortáveis. Essa dica aí é válida também. Tem a imagem da gravata ali, às vezes a gravata muito apertada, exatamente. A pessoa dá aquele, trava tudo, né? Exatamente. É importante porque a laringe, né, no momento da produção da voz, ela possui um movimento de se elevar e depois de abaixar, né, no pescoço. Então é importante que o pescoço ele esteja livre para que a laringe possa fazer esse movimento e tenha mais liberdade para a criação do som. Senão a gente vai acabar forçando mais, né, para que aquele som saia e isso vinha a ocasionar aquelas lesões, né, que a gente já falou. Eu me lembro que quando eu era adolescente, cantava na igreja, né, na União de Adolescentes, e eu não sabia dar o nó na gravata, tentei fazer lá um nó, e rapaz, o nó ficou tão apertado. Quando eu fui cantar, eu já sou dessa cor, tava ficando quase roxo já, tive que dar uma folgada para ver se... Tem que ter cuidado com isso aí, gente. Olha, realizar atividades físicas vai ter vínculo também com a questão da voz? Sim, agora é importante lembrar que ao se realizar atividades físicas, você mantém o repouso da voz. Por quê? Porque se você está se movimentando, está gerando tensão no seu corpo. Se você utiliza a voz de forma exagerada nesse momento, você vai gerar tensão na laringe. E existe sim disfonias associadas à tensão musculoesquelética. Então é importante realizar atividade física para a nossa saúde de forma geral, mas você precisa evitar estar falando no momento dessa atividade. É importante isso daí também, né?
Evitar álcool e tabagismo já foi falado aqui, não é, pelo Dr. Paulo no primeiro bloco. Então a gente pula essa aí, beber água regularmente, para estar hidratando também, né, toda essa região, né, doutor? Exatamente. A hidratação é importantíssima para manter a qualidade vocal. Justamente porque como as cordas vocais elas estão sempre em contato, aquela superfície, a mucosa, ela precisa estar bem saudável, bem nutrida e bem hidratada. Então, como até foi falado na reportagem de início, 8 copos de água por dia é uma quantidade muito boa para manter essa mucosa hidratada e evitar as lesões das cordas vocais. Temperatura dessa água, doutora, tem que ser como? É importante que a gente faça a ingestão na temperatura ambiente. Só que essa sensibilidade, ela varia entre cada sujeito, certo? Então, quando você está utilizando a voz, aquela voz, ela teoricamente já está aquecida. Então, se você ingerir água gelada, aquilo vai dar um choque térmico na musculatura e pode gerar algum tipo de lesão ou desconforto. Esse choque térmico, ele produz uma descarga de muco muito grande que vai gerar pigarro, que dificulta a movimentação ampla da prega vocal. Então, esse ciclo vibratório ele vai estar lentificado e você vai precisar pigarrear, o que é prejudicial para a saúde da voz. Então, o que a gente indica é que, utilizando a voz, se faça a ingestão de água em temperatura ambiente. Se você for uma pessoa que toma gelo, que bebe bebidas geladas e sente um impacto na voz, então vamos deixar de lado isso aí e utilizar água mais em temperatura ambiente. Mas se no seu dia a dia você não está utilizando a voz de forma exacerbada, você tomou um gelado, tomou um sorvete e não sentiu impacto, isso vai do balancear. Utilizando a voz de forma intensa, água em temperatura ambiente. Muito boa orientação. E evitar gritar, pigarrear. Isso é uma coisa que, até principalmente em ambientes que tem muita gente, a gente costuma já falar alto. Em determinado momento é até difícil a gente perceber quando a gente está gritando ou só quando a gente está falando alto, né? Isso aí realmente gera problema. Exatamente. Isso até tem um termo que é chamado competição sonora, né? Quando você está num ambiente de trânsito, ou então numa festa que você quer falar com alguém, quer passar uma informação, uma mensagem, então você tem que elevar a sua voz acima da voz ambiente. E isso faz com que você force mais a voz. E é interessante o pigarro, porque o pigarro a gente pigarreia naquela intenção de limpar a garganta, mas na verdade você está forçando mais, porque o pigarro é como se fosse um batimento das cordas vocais mais forçado. Seria mais ou menos como quando a toalha da mesa tá suja e você dá aquela sacudida, né? Então, esse batimento mais forçado faz com que também pode ocasionar lesões nas cordas vocais. Então é importante não pigarrear. É uma mania, inclusive, né? Minha, particularmente, quando o pessoal tá dando a regressiva aqui pra gente começar com o programa, eu sempre dou uma pigarreadazinha na mente, a gente tá limpando. Tem que ter muito cuidado com isso também. É muita coisa que a gente faz de maneira equivocada, né? Achando que tá fazendo bem. Existe uma dica bem interessante para a questão do pigarro, que é comer a maçã. A maçã, na sua casca, ela tem uma propriedade adstringente que ajuda a limpar e deixa fluido esse muco que está impedindo a movimentação da prega vocal. E além de fazer isso, você movimenta toda a estrutura orofacial, que ajuda na articulação, na projeção. Também tem outra dica, quando não se tem a maçã naquele momento que você está precisando pigarrear. Então você coloca a água na boca, segura um pouco, abaixa a cabeça e engole com força. Fazendo esse movimento repetitivo, ele vai ajudar a soltar esse muco que está a nível de prega vocal e você vai engolir, aliviando essa sensação de bolo na garganta que a gente chama. Ótimo, muito boas orientações e a gente vai continuar. Só que agora a gente vai saber o que é real e o que é falso sobre os cuidados com a voz, né? Nosso convidado vai ajudar a gente a desmistificar algumas informações no quadro Mito ou Verdade. A produção já traz na tela. Se a pessoa tem o tom de voz alto, é impossível mudar. Mito ou verdade, Dr. Paulo? Olha, é um mito. Com a própria fonoterapia, com um fonoaudiólogo, é possível sim fazer um acompanhamento e mudar esse tom de voz. Essa daqui, na verdade, é mito. Dá sim para ter uma alteração e existem duas formas aí de fazer isso. Vamos conferir a próxima tela, gente, se é mito ou se é verdade? Cantores devem ter uma alimentação específica.
Já foram passados, né, doutora Joyce, aqui algumas informações aí acerca de alimentação, mas para a pessoa que canta, para esse tipo de profissional, ele tem que ter uma alimentação toda direcionada, toda mudada por conta disso? Sim, principalmente se, como a gente já falou, se esse indivíduo tem refluxo, algum tipo de azia, algum distúrbio digestivo. Então, assim, a gente sempre faz um acompanhamento com o pessoal da nutrição, porque o cantor, ele segue uma maratona. Então, para a vida de forma geral do cantor, para a sua dinâmica, para seu movimento corporal, ele precisa de uma alimentação balanceada. E quando vamos pensar em voz, essa alimentação também precisa ser regulada para não gerar impacto negativo na voz e ele utilize essa voz com sobrecarga e, consequentemente, apareçam implicações negativas na saúde vocal. Já foi passado, inclusive, aqui algumas orientações acerca de que coisas a pessoa deve comer, mas pode passar novamente aí qual que seria a base dessa alimentação para a pessoa que está assistindo, às vezes canta e quer... Certo, o cantor quando vai fazer uma apresentação, ele deve prezar por alimentos mais leves, que não deixe o estômago extremamente cheio. Por quê? Porque próximo ao estômago, a gente tem a musculatura do diafragma, e essa musculatura, ela precisa se expandir. Então, quando você enche demais a barriga, você sente um impacto nessa musculatura e ela não consegue esse movimento amplo. Então, o que gera? Isso vai gerar prejuízo na respiração, que é um dos aspectos principais para uma boa projeção de voz, para a sustentação de voz, que a gente chama de tempo máximo de duração, de fonação. Então, o cantor ele precisa ter cuidado com o que ele se alimenta. Alimentos muito condimentados, que podem gerar azia, refluxo, derivados de leite, que gera muco, dificulta a movimentação da prega vocal. Às vezes, as pessoas utilizam pastilhas e sprays pensando que isso vai limpar. Gera, sim, um efeito anestésico na prega vocal. Então, se você está sentindo aí a garganta arranhando, doendo, você coloca um spray, você sente um alívio de forma imediata. Aí você começa a utilizar a sua voz e você não consegue perceber, mas você está gerando abuso vocal ali, porque a laringe está com alguma lesão. Se for inflamatória, bacteriana, a orofaringe, faringite, então a gente não sabe o que está acontecendo ali para estar trazendo aquele aspecto de dor. Então o cantor ele precisa ter principalmente cautela no que ele escuta no dia a dia, porque a gente se utiliza muito da internet para os nossos tratamentos e na verdade existem profissionais habilitados para isso. Então você vai lá na internet e fulano disse que colocando spray a voz dele fica melhor. Sim, fica, mas de forma imediata. À medida que você vai passando, utilizando aquela voz, o efeito do spray vai caindo e você percebe que você gritou demais, utilizou a voz de forma abusiva e depois a coisa fica feia. E tem também a questão de ser uma coisa particular, né? Funciona para fulano, não significa que vai funcionar para mim. Às vezes ele foi acompanhado por um profissional, né? Tem tudo isso, né, doutor? Exatamente. E também outra dica para os cantores é a realização do aquecimento vocal. Sim. Por isso é importante que uma consulta com um fonoaudiólogo, porque cada pessoa tem uma formação diferente, né? Uma formação orgânica diferente. Então, algumas pessoas têm um pescoço mais comprido, outras têm um pescoço mais curto, algumas têm uma mandíbula que é mais protusa, outras que nem tanto. Então, é importante essa avaliação junto com a fonoaudiologia para que sejam determinados os melhores exercícios para aquele tipo para o biofísico daquela pessoa. E como, mais uma dica em relação à alimentação, hoje como a doença do refluxo, ela tem devido aos hábitos modernos, né, tem uma prevalência mais aumentada, muito do refluxo ocorre durante a noite, quando a pessoa está dormindo, né? Então é importante que evitar se alimentar antes de deitar. Então, o ideal é que você se alimente 3 horas antes de dormir, para evitar que esse refluxo noturno aconteça. Ótimo. Olha, a gente vai voltar daqui a pouquinho com mais mito ou verdade no assunto do dia. Vamos estar aqui no estúdio. Não sai daí não, já já a gente volta.
Voltamos com o assunto do dia. Hoje a gente está falando sobre os cuidados com a voz, em alusão ao Dia Mundial da Voz, não é? Isso é uma importante ferramenta de comunicação. E aí a gente aprendeu bastante. Antes de irmos para o intervalo, estávamos no quadro Mito ou Verdade. A gente volta agora com mais Mito ou Verdade aqui. Pode trazer, produção. A voz fica cansada. A gente já teve aqui na dica do bloco anterior que é necessário repousar a voz. Se é necessário repousar, então a voz fica cansada. Dá para dizer que essa é a verdade. Sim. Sim, é verdade. Existe até uma patologia chamada fadiga vocal, que quando você usa demasiadamente a voz e aí a musculatura, né, da laringe ela começa a não tolerar longos períodos de uso da voz. Então tem algumas pessoas que quando elas começam a utilizar a voz começa a falhar. Isso pode ser um sintoma dessa fadiga. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior de ficar com essa voz cansada, né? Seria essa fadiga aí ou pode ser um outro problema também, doutora Joyce? Existe uma série de patologias de prega vocal que tem o cansaço como um indicativo, certo? Então, há indivíduos que têm diagnóstico de fenda, que é uma abertura na prega vocal, que possibilita um escape de ar muito grande e gera um cansaço, que a gente chama de fadiga. Então, assim, indivíduo que tem cansaço, que não consegue segurar uma entonação, por exemplo, por 3 segundos, 4, 5, isso é reduzido. Então, de acordo com a literatura, pessoas adultas devem ter em torno de 15 segundos, de tempo máximo de fonação. Então, assim, indivíduo que apresenta cansaço, com esse tempo de fonação encurtado, já é um indicativo que algo não está correto com essa voz. Então, é importante se fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo, com o otorrino também, para a gente ter o diagnóstico laríngeo, para que a gente faça um planejamento terapêutico que auxilie esse indivíduo a utilizar a voz por uma demanda contínua, sem que apresente esse cansaço. Porque tudo isso é condicionamento de musculatura, que precisa ser feito, e isso é realizado com o fonoaudiólogo. Atenção aí para a gente buscar sempre a orientação, buscar sempre estar junto aí dos profissionais que podem ajudar, que podem aí nos direcionar. Olha, deixa eu só lembrar vocês aqui, antes da gente continuar com o Mito ou Verdade, a gente perguntou para você o seguinte na nossa enquete de hoje: você conhece os cuidados necessários para manter a sua voz saudável? Essa é a pergunta que a gente te faz. Hoje na nossa enquete você pode responder e participar com a gente, tá bom? Não deixe de responder, não deixe de participar, mandar sua pergunta também via WhatsApp. A gente já está monitorando aqui todas as participações dos nossos telespectadores. Vamos para mais um quadro aqui, gente, conferir se é mito ou verdade. Se uma pessoa usa muito a voz diariamente, a rouquidão é uma consequência natural. Não necessariamente é um problema muito grave se a pessoa ficou rouca ao fim do dia? Veja, com o uso da voz, a gente tem um desgaste, certo? Mas não é esperado que, ao final do dia, todos os dias você apresente uma sintomatologia de rouquidão. Então, se o indivíduo apresenta isso, é porque a musculatura dele, toda essa questão de condicionamento, de ajuste vocal, ele não está sendo feito corretamente. Ou seja, está tendo um desgaste muito grande, que pode ser consequência de um esforço laríngeo, certo? De abuso vocal, por quê? A população ela carece de conhecimento sobre o funcionamento da voz. Então, quando você não conhece, você não sabe usar corretamente. Então, assim, ter rouquidão no final do dia porque usou a voz, isso não é normal. Então, o que a gente faz quando o indivíduo precisa de ter uma alta demanda? A gente se utiliza de exercícios de aquecimento, como já foi falado, a gente condiciona essa voz para ela ser usada sem esforço e, consequentemente, no final do dia, você só precisa fazer o repouso vocal e não vai ter nenhum tipo de alteração. Isso é muito comum em professores, às vezes, né? Professores, a gente sabe que tem muito professor que pega 2 turnos, trabalha pela manhã numa escola, trabalha à tarde na outra. No meu período de colégio, tinha um professor que ele dava a aula na sexta-feira, era a última aula, e ele sempre estava rouco. Mas ele comentava, se eu tivesse aula com vocês na segunda-feira, vocês iam ver, minha voz sempre vai ficando ruim ao longo da semana. Esse caso aí, ele tem que ter esse cuidado também, não é, doutor? Exatamente. Então, é importantíssimo os cuidados com a higiene vocal, para que a longo prazo essa voz não tenha prejuízo. Às vezes a gente recomenda que os profissionais, por exemplo, aquele vendedor que trabalha na rua, disputando com o barulho dos carros e tudo, existem algumas ferramentas que podem ajudá-lo. Por exemplo, um microfone com um sonzinho, que às vezes não sai nem tão caro, você pode encontrar aí com preços bem acessíveis. Às vezes um megafone, não vai usar na sala de aula, mas para quem trabalha na rua pode
isso pode ajudar a preservar mais as cordas vocais, né? Fazer com que não haja esse uso excessivo. São alguns itens aí que vale a pena esse investimento, né? Investimento em saúde também. Olha, é possível produzir diferentes vozes sem agredir as cordas vocais? Tem gente que gosta de imitar, de fazer um personagem, um negócio. Isso aí gera problema na voz? Sim, isso é consequência de comportamentos vocais. Então, o comportamento está relativo a gritar, falar alto, ter choro intenso, ter aquela gargalhada. Então, isso, a longo prazo, pode produzir, sim, uma consequência na voz. Só que indivíduos, às vezes, são treinados para realizar essas vozes em diferentes ajustes. Isso aí já é outra coisa. Você recebeu instruções, condicionamentos até fonoterápicos para utilizar diferentes vozes. Por exemplo, um ator que precisa colocar registros em diferentes regiões, precisa utilizar uma voz muito aguda e uma voz muito grave em um curto período de tempo. Ele precisa ser condicionado, certo? A musculatura precisa estar em trabalho ativo para que ele não gere prejuízo e não abuse da voz. Então, se você é criança ou se você é adulto e gosta de fazer aqueles sonzinhos de desenhos animados, isso a longo prazo, sem treinamento, pode trazer prejuízo, sim, à saúde da sua voz. Isso aí é uma realidade, inclusive, de locutores, né? O pessoal que grava propaganda comercial para rádio, o pessoal tem vários timbres de voz aí, é muito comum e eles devem ter esse cuidado também, né, doutor? Sim, exatamente. Alguns cantores profissionais, inclusive, eles são recomendados até a não dar entrevista no dia da apresentação, para justamente ter manter o repouso, né, vocal. Então, tudo com a higiene vocal, você consegue sim preservar mais a qualidade vocal, a qualidade da voz. Então, a gente pode dizer que é possível produzir diferentes vozes sem agredir as cordas vocais? O que eu preciso fazer, na verdade, para que eu produza uma voz diferente, uma entonação diferente, sem ter essa agressão? O que eu preciso? Condicionar a musculatura. E esse tipo de condicionamento é feito com trabalho em conjunto com o fonoaudiólogo. Se for um cantor, por exemplo, a gente se utiliza também do professor de canto, para que ele utilize de técnicas de canto que não gerem prejuízo. Mas esse trabalho ele deve ser em contato com o fonoaudiólogo sempre, porque o fonoaudiólogo não é professor de canto. O fonoaudiólogo ele vai ajudar o indivíduo a produzir a voz sem esforço, trazendo saúde e não sobrecarregando a musculatura da prega vocal, e o professor de canto vai se utilizar de técnicas do canto para se utilizar de diferentes vozes sem trazer tensão laríngea. Agora, isso aí é em trabalho conjunto com o fono. Exatamente. Existe na música, né, existe a classificação vocal. Tem algumas pessoas que são, pelo tom de voz, são mais tenor, ou então baixo, ou então soprano, enfim. O que não é recomendado é que uma pessoa que, por exemplo, seja classificada como um tenor, tenha que fazer um som de uma outra classificação. Né? Isso força a voz. Isso força e a longo prazo pode vir a causar algum prejuízo. Então é importante que o professor de canto ele ajude nesse aspecto, na classificação adequada da voz daquele cantor. Só não está saindo da sua extensão e não está prejudicando aí a sua voz, né? Em relação a isso também, mais uma questão, o tempo que você vai passar também com essa voz impostada, com essa voz que você está fazendo aí. Por mais que você tenha um aquecimento, por mais que você tome todas as medidas, você não pode passar muito tempo também, né? Tem gente que, às vezes, para falar com um cachorrinho, às vezes para falar até com um bebê, coisa fofa de mamãe, fininho assim, tem que ter um tempinho também, tem que dar um descanso para a voz, não pode passar o dia todinho assim, né? Sim, quando a gente condiciona, a gente está limitado a um tempo. O nosso corpo ele nos dá a resposta que a gente precisa. Então, assim, quando estamos cansados, há fadiga no corpo, queremos deitar, então nossa voz ela também dá sinais de cansaço. Então tudo isso deve ser bem orientado. Como bem falado aqui, voltando novamente para o canto, a gente tem harmônicos na voz. E esses harmônicos eles podem ser prejudicados se você utiliza vozes diferentes com um longo período de tempo sem treinamento. Então assim, como foi falado, existem classificações no canto. E entre o tenor e o baixo existe o barítono, então às vezes o regente, por não ter gente que faça o grave, pega o pobrezinho do barítono e coloca lá no grave. Então assim,
A nossa estrutura anatômica, ela tem uma formação que é predisposta para diferentes harmônicos. Se eu pego você com a mesma estrutura, eu não vou poder refazer sua estrutura anatômica para você cantar em outro registro. Então, assim, é importante que cantores também se imponham, dizendo que só canto no meu registro para não prejudicar a saúde da minha voz. Por quê? O falar com a criança, o brincar, às vezes é tão rápido que você não sente no final do dia aquela consequência. Mas você ensaiando 3 horas em um coro, num naipe diferente do seu, isso vai trazer consequências seríssimas ao longo do tempo. Importante orientação. Próxima tela, produção, mito ou verdade, para a gente conferir. Algumas doenças afetam a voz. É importante isso daí, porque a gente falou muito acerca do mau uso da voz também. Mas às vezes a pessoa tem uma utilização normal da voz, mas por conta de alguma doença, de alguma patologia, algo que é alheio à questão de usar bem ou mal a voz, ela pode ter aí esse efeito causado no sistema vocal dela. Isso é uma verdade? Isso é verdade, sim. Existe uma infinidade de patologias que podem sim alterar a voz. Por exemplo, existem patologias como o câncer de tireoide. O câncer de tireoide, ele pode começar a acometer ou pressionar o nervo que mexe a corda vocal, que passa atrás da tireoide. Então, às vezes no câncer de tireoide, o paciente pode ter uma corda vocal paralisada. Isso vinha alterar a voz. Algumas outras doenças como alergia, às vezes doenças autoimunes, podem causar alterações na mucosa da corda vocal. E isso fazer com que a voz fique diferente. Pacientes que foram também submetidos à radioterapia. A radioterapia também pode alterar a mucosa, tanto da laringe como da garganta, da boca. Isso radioterapia de cabeça e pescoço, né, mais específico. E essas alterações de mucosa podem sim também vir a alterar a voz. E em relação a essas doenças, se a pessoa tem esse problema aí, e ela cuida muito bem da voz, às vezes é um profissional e aí já tem esse cuidado maior, inclusive, quando alguma doença afeta o sistema vocal dessa pessoa, ela vai precisar de cuidados ainda maiores, o que deve ser feito? Primeiro precisa se investigar de que ordem é essa alteração vocal. Então, quando um paciente chega no ambulatório, na clínica, no hospital, para ser atendido com um fonoaudiólogo ou com um otorrino, a gente segue uma anamnese, uma entrevista, para entender o porquê daquele aparecimento daquele sintoma. Junto a isso, a gente encaminha, se for o fonoaudiólogo, encaminha para o otorrino, para que se faça uma avaliação precisa da região interna, da laringe, certo? Pela tele ou pela naso, certo? Via naso. Então, tudo isso faz com que a gente tenha subsídios para poder planejar um tratamento. Então, o trabalho em conjunto com o otorrino é uma ferramenta muito importante, porque também o otorrino, além de ser otorrino, ele tem a formação médica de forma geral. Então, se há alguma dúvida na questão sistêmica do indivíduo, o otorrino encaminha para um clínico ou até mesmo faz uma consulta para detectar se há alguma doença, uma doença de ordem geral, se não for uma doença de ordem laríngea. Então, tudo isso faz com que o fonoaudiólogo tenha subsídios para planejar um tratamento eficaz para aquele caso. Ótimo. Uma dúvida que eu acho que pode ser a de muita gente também, né? A pessoa, hoje em dia, todo mundo tem o direito de cantar, seja aonde for, e eu, particularmente, eu gosto de cantar. Agora, veja bem, eu gosto de cantar, não é? Se as pessoas gostam de ouvir eu cantando, é outro departamento. Mas eu, particularmente, gosto de cantar. E eu percebo o seguinte, né? Eu tenho uma certa dificuldade, começo a cantar 1, 2, 3, na quarta já estou falhando. O que pode ser isso? Talvez uma falta de respeito em relação à extensão vocal, falta de aquecimento? Sim, o aquecimento ele é bem importante para quem vai cantar. O canto é como se fosse, digamos assim, uma partida de futebol. Então, todo atleta, antes de começar a partida, ele precisa se aquecer para que aquele músculo esteja na melhor fase do condicionamento, para que quando começar a partida o músculo não esteja frio. Então, por isso que é importante o aquecimento. Talvez, se você fizesse um aquecimento de voz antes de começar o canto, você conseguiria ter um prolongamento, né, desse período, da sua voz. Tem também a questão do desaquecimento. As pessoas, depois de cantar, fazem também alguns exercícios. É tão importante assim quanto o aquecimento?
Sim, na proposta de condicionamento vocal, se for um indivíduo, por exemplo, sem nenhum tipo de patologia, a gente sempre faz o aquecimento e o desaquecimento. Há muitas técnicas disponíveis no YouTube que as pessoas começam a ver e começam a se utilizar. E ao utilizar essas técnicas, percebe que a voz não melhorou. Pelo contrário, apareceu sintomas negativos nessa voz. Então, o que é feito de planejamento de aquecimento para você, às vezes não é condizente com o aquecimento que seria para o doutor. Por quê? O aquecimento ele deve ser feito com base na demanda do indivíduo. A gente tem que entender como funciona o dia a dia daquela pessoa para que se planeje algo necessário para a demanda diária. Então, o desaquecimento é algo que, quando você aquece, vamos pensar que a gente está ligando uma lâmpada, certo? Você ligou aquela lâmpada, está servindo para aquele momento. Então, está ligado. Quando a gente desliga, é o momento do aquecimento. Eu estou trazendo minha voz para um tom habitual, para uma voz cotidiana e estou tirando aquela tensão que às vezes a gente teve ao longo do dia e precisou desaquecer. Então, o desaquecimento ele é tão importante quanto. Por quê? Se eu não desaquecer, eu vou deixar a minha voz ligada para uma demanda que já encerrou no dia. Certo? Então, o aquecimento e o desaquecimento são coisas contrárias, mas que têm a mesma finalidade. Os dois conseguem trazer qualidades à voz, mas um funciona ligando e o outro funciona desligando aquela voz para que eu consiga conversar com você aqui sem nenhuma alteração. Se eu for utilizar o aquecimento que eu vou utilizar no canto ou numa palestra, eu vou estar num pitch e numa loudness, que a gente chama, numa intensidade de voz tão alta que na fala cotidiana a gente não vai nem aguentar ouvir. Então, é por isso que é importante desaquecer a voz, deixar a musculatura novamente naquele movimento de repouso para que eu não force a voz em uma demanda que já foi encerrada. Essa questão de aquecimento e desaquecimento, a gente falou do cantor, a doutora também citou aqui a questão de palestrante. Para o professor, para as pessoas que utilizam da voz, fazendo palestra, trazendo qualquer tipo de informação para um público grande, é necessário também, não só para quem vai cantar, né? Sim, para quem usa, que depende da voz como ferramenta diária, é importantíssimo. E é importante também lembrar que não é recomendado, como a doutora falou, aprender esses exercícios pelo YouTube, porque você precisa do profissional para ver se isso está sendo realizado adequadamente. Então, você tem diversos exercícios, mas é preciso fazer um ajuste fino, né? Ver se aquela pessoa está utilizando a musculatura adequada para fazer aquele exercício. Então, isso é importante, sempre ter um acompanhamento do fonoaudiólogo, profissional mais indicado para esses casos. Ótimo. Olha, gente, você agora, para dar um recadinho aqui, tu que estás em casa, tu que estás no trabalho, onde você estiver, para tudo que eu quero falar de saúde. Vou pedir aqui para a produção trazer para a gente Ultramed Saúde, gente. Eu quero falar de economia. Vou falar da Ultramed Saúde, porque ela é a que tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. Mas não é só isso, não. Com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro, que é o que todo mundo está precisando, né? Falando em economia, a gente já dá um sorriso. Na Ultramed você tem um mundo de benefícios. São descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos parceiros à sua disposição em todas, eu falei todas as especialidades, hein? Descontos de 60% em exames laboratoriais e de imagem. Por exemplo, a mamografia custa R$ 400, tá caro, né? Mas com o cartão Ultramed você paga apenas R$ 110 e num sumário de urina que custa R$ 36, com o cartão Ultramed você paga somente R$ 7, né, gente? R$ 7 é praticamente de graça, né, com o cartão Ultramed. E não para por aí, tome nota. Descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos nas grandes redes e mais, tratamento odontológico de graça para você. Peraí. De graça, Guilherme. É isso mesmo, você não vai pagar um centavo a mais por esse tratamento odontológico, gente. Com o cartão Ultramed, você ainda tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. É muito benefício, né? Todos esses benefícios incluídos no cartão Ultramed. E sabe quanto que você vai pagar? Aí a pessoa já pensa que é uma fortuna, que vai ter que desembolsar uma quantia enorme de dinheiro, mas é só R$ 39,90 no cartão. Mas se você ligar agora, a gente tem um acordo aqui com você. Para o 3139-6262 e disser que ouviu falar da Ultramed aqui no Assunto do Dia, você vai pagar só R$ 29,90. Pode ligar agora e dizer que quem autorizou fui eu. O desconto de R$ 10, e aí você só vai pagar R$ 29,90. Eu já tenho o cartão de benefícios Ultramed e não saio de casa sem ele. E você, vai ficar sem também ou vai tomar uma atitude? Liga agora e faça o seu.
3139-6262. Vou repetir o telefone, 3139-6262. Ultramed Saúde, ao alcance de todos. Só lembrando a você que você pode ligar mesmo e conseguir esse desconto aí que a equipe do Assunto do Dia está liberando para você, tá bom? Vamos continuar aqui ajudando aqui, na verdade sendo ajudados pelos nossos convidados aqui a entender mais sobre cuidados com a voz. Mas é daqui a pouquinho, um intervalo, gente, desse tamanhozinho e já já a gente volta. Oi, 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 estamos de volta com o Assunto do Dia. Hoje você está acompanhando aqui as imagens de William José, Berg Alves e Edmilson Freitas. A gente manda um abraço também para a Natália, lá de Cavaleiro, que está acompanhando o programa aqui com a gente, para todo mundo que está nos acompanhando e enviando a participação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as participações aqui dos nossos telespectadores via WhatsApp, fazendo aí as perguntas para nossos convidados. Agora a gente vai aproveitar para conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Vamos para o quadro Há Vagas. Pode trazer a primeira oportunidade, produção. Assistente de compras é uma vaga. Pede ensino superior completo, experiência de 6 meses na função e o salário de R$ 2.200. Aí para quem quiser ser assistente de compras e atuar no mercado nessa vaga. E quem quiser também aí as oportunidades de agente funerário, são 4 vagas. É necessário ter ensino médio completo, experiência de 6 meses já atuando e o salário de R$ 954. 4 vagas para agente funerário. Tem mais uma, né, produção, para a gente conferir aí para os nossos telespectadores. Tem sim, agente de segurança. São 2 vagas, também pede ensino médio completo e tem que ter atuado aí na função por pelo menos 6 meses. A remuneração é de R$ 1.045,70 e são vagas para pessoas com deficiência. Boa sorte para você que vai tentar uma vaga aí. E é claro que a gente sempre lembra você, o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no Recife, número 155. O telefone é o 3355-2900, 3355-2900. Boa sorte, Deus te abençoe que você consiga aí essa inserção no mercado de trabalho, tá bom? E hoje a gente está falando sobre cuidados com a voz e já tem participação aqui no nosso WhatsApp, eu estou sempre monitorando, né? Como eu sempre gosto de frisar. Ah, você está jogando aí, Guilherme? O que você está fazendo? Você está no Zap Zap? Estou no Zap Zap do Assunto do Dia, conferindo aqui a participação dos nossos convidados, dos nossos telespectadores, para os nossos convidados responderem. Aqui é o seguinte, a Raquel, de 60 anos, faz uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque ela tem o interesse de cantar melhor. Ela pergunta o que é voz de peito e voz de cabeça e se é preciso ir para uma fonoaudióloga para cantar melhor. Leva em consideração também que ela tem hipertensão e asma crônica e usa dentadura. Essas coisas podem dificultar para ela, doutora? E o que seria essa voz de peito e voz de cabeça que ela fala aqui? Certo, nós temos uma nomenclatura bem científica para isso, mas eu vou tentar simplificar para que se entenda, tá? Voz de peito é quando você joga toda a sua energia na região do seu peito, ou seja, uma voz já mais grave. Quando a gente se utiliza de voz de cabeça, é questão de ressonância, de projeção de voz. A gente vai jogar toda a concentração de ar e energia para a região de cabeça, gerando uma voz mais aguda. Então, geralmente, quem faz esse tipo de registro é no registro de falsete. Quando a gente se utiliza o registro de falsete, a gente joga a concentração de energia para a região de máscara, que a gente chama. Então, toda essa projeção de som, ela vem para a região do nariz, para a região oral, e essa voz ela fica no registro mais agudo, que no canto, antigamente, era tido como a utilização de homens. Os homens, esse termo falsete era vozes de homens que se tornavam vozes bem agudas e que eram vozes falseadas. Então, o falsete é isso aí, para que você que não sabe tão bem como que funciona, toda essa concentração de energia, ela precisa ser jogada para a região de cabeça para gerar uma voz falsetada, um falsete. E em relação a essa questão, ela precisa mesmo ir para uma fonoaudióloga para cantar melhor? O que é que ela deve fazer? Levando em conta também que ela tem esses problemas de saúde que ela citou, hipertensão, asma. Veja, toda pessoa que utiliza da voz em uma demanda específica, ou seja, precisa utilizar a voz para o canto ou precisa utilizar a voz para uma demanda de trabalho por um longo período de tempo, precisa sim de
principalmente pelo menos uma avaliação fonoaudiológica e otorrinolaringológica para a gente ver se está tudo ocorrendo nos conformes. Se você está se utilizando de ajustes vocais corretos ou inadequados, se você apresenta predisposição, aparecimento de algum sintoma de voz, porque às vezes a pessoa não percebe que está utilizando a voz de forma errada, ou que o sintoma é tão leve que na avaliação perceptiva auditiva o indivíduo não consegue detectar. Então o fonoaudiólogo é o profissional treinado para investigar se há algum tipo de alteração nessa voz. A dentadura, como foi falado, a gente precisa também verificar, o fonoaudiólogo junto com o otorrino, ver se essa dentadura ela está bem fixa, essa prótese está bem posicionada, se há uma mordida de forma correta, os dentes bem direitinhos, se não há mordida cruzada, há uma mordida interposta. E isso pode gerar consequência na musculatura da motricidade orofacial, que a gente chama. Então, para se utilizar a voz, você precisa de variados subsídios. E uma articulação precisa, ela é importante. Por quê? Quando você não tem uma articulação precisa, a comunicação ela vai estar defasada. Então, nem sempre as pessoas entendem quando a pessoa tem uma articulação travada. Então, às vezes, chegam pacientes assim, porque a prótese está mal adaptada. Então, isso gera uma projeção de voz invertida. Então, como comunicador, ele está sendo ineficiente. E, consequentemente, como cantor, talvez isso também esteja acontecendo. Olha aí, importante, né, para Raquel, essa orientação de buscar também o fonoaudiólogo. E aí ficou para todo mundo também, né, que canta, que quer ter aí uma performance melhor na utilização da voz como um todo. Doutor Paulo, vamos responder essa do Evandro Bezerra aqui de Salgadinho, que a gente já conversou, inclusive, antes do intervalo, né? Ele diz o seguinte, ele pergunta o que fazer para melhorar a minha voz. Ele sofre com o pigarro há mais ou menos 4 anos e toda vez que ele liga para alguém ou quando ligam para ele, né, pensam que se trata de uma mulher, pois a voz dele é muito fina e aí ele se preocupa. É uma situação que incomoda bastante ele, toda vez tem que explicar às pessoas que não conhecem ele que não se trata de uma mulher que está falando, por conta da voz dele que ficou muito aguda aí. O que ele deve fazer em relação a isso? Que problema que pode ser? Sim, muito importante a pergunta dele. É importante que se investigue o motivo desse pigarro. Esse pigarro ele pode estar causando alteração na corda vocal, deixando ela mais ademaciada e isso ser o motivo desse tom de voz. É importante lembrar que existem vários motivos que podem causar o pigarro. Então, por exemplo, um deles são aqueles pacientes que sofrem com rinite, sinusite, eles podem ter o gotejamento pós-nasal, né, que a gente chama, que é a produção contínua de secreção, e isso vir a causar esse pigarro. Então é muito importante para ele procurar um profissional, ou o otorrino, ou o cirurgião de cabeça e pescoço, para que se investigue as causas desse pigarro. E é até importante também lembrar que nessa Semana Nacional da Voz, existem alguns sinais que, quando os pacientes apresentam, é recomendado que eles procurem o profissional. Então, um deles é o pigarro incessante. Outro deles é a rouquidão por mais de 2 semanas. Também a gente destaca pacientes que apresentam dificuldade para deglutição ou dor à deglutição. Então, são esses 4 sinais principais, né, que a gente recomenda que o paciente procure um otorrinolaringologista ou cirurgião de cabeça e pescoço para investigar o motivo desse sintoma. Ótimo. Evandro, nosso telespectador, deixa eu mandar um abraço para você, porque eu estou sempre percebendo que você está sempre participando aqui do assunto do dia. Fico muito feliz. Comentei aqui com os nossos convidados, os cinegrafistas aqui, que você está sempre participando. Muito obrigado. Você é um parceiro do assunto do dia, tá bom? Olha, o João Silva, de Chão de Estrela, também parceiro do assunto do dia. Muito obrigado, João Silva. Pergunta, minha filha tem 35 anos e sofre com problemas na garganta. Quando ela ingere alimentos gelados, as amígdalas incham. Ela nunca foi ao especialista. Qual a orientação? Primeiro seria já ir ao especialista, mas o que pode ser? O alimento gelado, né, o líquidos ou outros alimentos gelados, eles podem provocar alguma dificuldade na musculatura da laringe. Da mesma forma, voltando ao atleta, né?
quando o atleta está aquecido, que ele está lá desempenhando sua função no campo, no esporte, se de repente ele recebe uma ducha de água fria, aquela musculatura dele pode contrair e aquilo gerar alterações na função. Então, da mesma forma com a laringe. Então, o ideal é não evitar líquidos ou alimentos muito gelados, né, para melhor função da voz. Olha, tem participação aqui. Essas que eu estou trazendo agora são as pessoas que ligaram para a nossa linha interativa, tá bom? O Wilson Vasconcelos, lá de Paulista, tem 68 anos e ele canta no coral da igreja. O que ele diz sentir, doutora? Um estreitamento na garganta e quando ele toca no pescoço, ele sente como se tivesse um caroço, um nódulo. Foi ao médico e o médico disse que não tem problema nenhum, mas ele sente esses sintomas. O que ele deve fazer? Procurar um outro especialista, fazer um exame específico? Certo, ele foi ao otorrino, não teve nenhum diagnóstico, então o que a gente pode pensar aí? Está tendo uma hiperconstrição do vestíbulo da laringe, e isso sem ver, tá? A gente não está investigando junto com o otorrino, né? Mas de forma geral, quando o paciente sente um estreitamento, uma voz espremida, mais tensa, é porque ele está com hipertensão na região do vestíbulo, ou das aritenoides, das cartilagens. A laringe ela vai se espremer de uma forma que a voz ela não consegue ser projetada. E essa voz sai bem espremida. Às vezes é porque o indivíduo está num registro, ou seja, numa tonalidade que não é o que ele suporta. Às vezes é tenor, está cantando como baixo ou o contrário, sim, por exemplo. E às vezes está até no mesmo registro do tenor, no mesmo naipe do tenor. Mas vamos falar um pouquinho de música aqui, não é que a gente entenda tanto, mas a gente precisa se utilizar. Então, um indivíduo que canta mais ou menos em Lá maior, ele vai precisar, botaram para ele cantar em 2 tons a mais, 2 tons e meio. Então, a zona de conforto dele é em Lá maior. Então, a gente precisa também ter cuidado em que tonalidade a gente está cantando. Por quê? Quando vai subindo demais o tom, a pessoa apresenta, sim, um pouco de tensão, às vezes para emitir essa voz naquela tonalidade correta. E quando não é treinado, quando não tem nenhum aquecimento, quando o indivíduo não é condicionado, ele passa a realizar ajustes que não são condizentes àquela prática. Então, é importante ter cuidado. Se o indivíduo canta em banda, que é mais fácil, você pode conversar com o seu maestro para poder procurar um registro, uma tonalidade que seja mais confortável. Até porque você vai alcançar nuances que em tonalidades mais altas você não vai conseguir. A voz começa a sair tensa, estrangulada, espremida, então a qualidade vocal vai lá embaixo, certo? Então a gente não precisa mostrar toda a nossa extensão vocal, a gente precisa cantar em um registro e precisa cantar em uma tonalidade que nos permita variar entre graves e agudos sem fazer esforço. Algum comentário também, doutor, acerca dessa questão? Eu acho que a doutora ela esclareceu bem a dúvida, né, do telespectador. Então vamos para a próxima aqui. Tem a participação da Célia Souza de Camaragibe, de 66 anos, e ela diz: problemas emocionais podem causar rouquidão? Isso é uma boa. Pessoa, às vezes, nervosa, ansiosa, triste, pode gerar uma rouquidão? Sim, pode causar rouquidão, sim. Às vezes, uma pessoa que está ansiosa, aquela ansiedade, ela pode fazer com que a boca e a garganta ela diminua a produção de saliva. E isso fazer com que as cordas vocais fiquem mais secas e isso provocar, sim, rouquidão. Às vezes, alguns cantores, né, ou até alguns apresentadores que sofrem muito com ansiedade, eles podem até chegar a ter um show cancelado por causa disso, entendeu? Então, é importante que o paciente esteja bem tranquilo para que esses sintomas de ansiedade não venham a provocar esse tipo de rouquidão. Existe até um mito, né? As pessoas acham que ingerir uma dose de conhaque antes de uma apresentação melhora a qualidade vocal. Isso é um mito. Tá? Na verdade, o que acontece é que o álcool deixa a pessoa mais à vontade. E aquilo faz com que a corda vocal fique com uma movimentação melhor. Mas a movimentação melhor se dá porque a pessoa está à vontade, não por causa do álcool. Inclusive, não é recomendado ingerir álcool quando você tem uma necessidade de utilizar a voz. Agora, somente a ansiedade mesmo pode interferir
Ou, por exemplo, a tristeza, uma notícia ruim, alguma coisa nesse sentido também vai interferir aí nessa qualidade Sim, da voz? Pode interferir, às vezes situações de estresse podem interferir na qualidade da voz, porque a laringe ela possui várias musculaturas. Então, às vezes, um momento de maior tensão pode fazer com que essa musculatura não fique relaxada o suficiente para se movimentar bem e venha a causar, sim, alterações sonoras. Gente, vamos de zap aqui com a Danúbia. Ela diz, bom dia, meu nome é Danúbia, eu sempre canto na igreja, mas às vezes chego a sentir até a garganta queimar. E algumas vezes sinto gosto de sangue na boca. Por que acontece isso? Quando se trata da pessoa sentir gosto de sangue, a gente já se preocupa mais, pode ser uma coisa mais grave, né? Existe uma patologia das cordas vocais, isso também está relacionado ao mau uso, ao uso excessivo das cordas vocais, em que o paciente formam-se uma espécie de varizes, né? Por causa do uso excessivo. Então, às vezes, num momento de maior necessidade, que tem que elevar o tom ou falar mais alto, uma dessas varizes pode se romper e isso vinha provocar um gosto de sangue na boca, um sangramento, mas que isso geralmente é autocontrolado, isso para sozinho. É recomendado que ela procure o profissional da voz, né, o otorrino, o cirurgião de cabeça e pescoço, fazer um exame de laringoscopia para avaliar melhor, né, às vezes para ver se é exatamente isso que está acontecendo, como é que está aquela laringe e após isso, com a fonoterapia, com o fonoaudiólogo, é possível sim controlar. E aí, doutora, quando sentir esses sintomas aí, repousar a voz o máximo possível, né? Sim, é repousar e procurar imediatamente o auxílio do profissional responsável por essa demanda. Então, assim, às vezes o paciente faz um ajuste para uma demanda tão alta, que a gente chama uma alta performance, que acaba rompendo esses vasinhos, que a gente chama de vasculodigenesia, não é? E isso faz com que ele tenha essa sensação. Às vezes o paciente está cheio de aftas na região da orofaringe, ulcerações na mucosa, que também dá uma sensação, às vezes, de sangramento. Então, tudo isso precisa ser investigado pelo otorrino, que é o médico que é responsável por dar o diagnóstico, pelo cirurgião de cabeça e pescoço, que também está envolvido nessa área, e, consequentemente, o fonoaudiólogo entra para reabilitar essa voz, que, consequentemente, com a ruptura desse vasinho, vai ter uma consequência na sintomatologia vocal. Então, a qualidade vocal, possivelmente, pode apresentar algum tipo de alteração, e após a investigação médica, o fonoaudiólogo entra em trabalho conjunto para reabilitar a saúde daquela voz. Ótimo. Olha, a gente falou hoje sobre os cuidados com a voz, um tema que tem tudo a ver com o assunto do dia, porque a gente sempre dá voz a você para fazer sua pergunta, já respondemos várias aqui, e também para responder a nossa. A gente na nossa enquete perguntou assim, você conhece os cuidados necessários para manter sua voz saudável? 43% dos telespectadores disseram que sim e 57% disseram que não, mas hoje a gente teve esclarecimentos aí muito bons, vão nos ajudar a cuidar melhor da nossa voz. Durante essa semana vão ter vários eventos aí, procure se organizar para participar de um, você que agora está entendendo mais e converse com a sua família sobre tudo que você aprendeu hoje. Doutor Paulo Siebra, muito obrigado pela participação. Gostaria de agradecer mais uma vez a produção pelo convite. Existe um site na internet que é semanadavoz.com.br. Lá o usuário ele pode ver, existe um link para ver onde é possível buscar esse atendimento, onde é que vão haver essas atividades, para que ele procure, né, o profissional de saúde adequadamente. Doutora Joyce Maeli, também muito obrigado pela participação. Se quiser deixar alguma forma de contato, rede social também para as pessoas acompanharem. Eu também gostaria de agradecer o convite da produção, é sempre um prazer estar aqui contribuindo com a sociedade. Como bem falado pelo doutor, também existe esse site, mas a gente pode também já, favorecendo a informação, a Universidade Federal de Pernambuco está fazendo uma campanha hoje na Praça do Derby, a campanha sobre saúde vocal, onde alguns alunos supervisionados estão sendo orientados e estão avaliando a voz daquele indivíduo. Então, a depender do grau, o indivíduo também é encaminhado para fazer o exame de laringe e esse indivíduo ele pode ser acompanhado lá na Universidade Federal, na Clínica Escola de Fonoaudiologia. Também nesse momento deve estar acontecendo lá no Hospital das Clínicas uma campanha sobre conscientização do uso da voz
que é coordenado pelos professores do Laboratório de Voz, do Departamento de Voz da Universidade Federal, que estão informando a população como utilizar essa voz corretamente. Então, você que acha que sua voz não está sendo usada de forma correta, que está sentindo alguns desses sintomas que a gente comentou aqui nessa manhã, pode procurar diretamente a equipe de fonoaudiologia lá na Praça do Derby, hoje, até as 4 horas da tarde, e fazer a sua avaliação. É importantíssimo que você procure o quanto antes para que esse sintoma não seja agravado e isso possivelmente gere algumas lesões. Agradeço mais uma vez o convite e é um prazer estar com vocês. Muito bom, eu é que agradeço, né? A equipe do Assunto do Dia que agradece. E até no último momento, né, trazendo informações importantes. Só repetir o site, www.semanadavoz.com.br. Fácil demais, www.semanadavoz.com.br. Acabou o programa, amanhã a gente tem mais encontro marcado com você aqui no Assunto do Dia, ao vivo, 9h30 da manhã. Que a sua semana seja ótima, uma ótima segunda-feira para você e até a próxima.